noite, o nosso grupo ficou responsável por apresentar alguns metais pesados. Vou iniciar agora falando um pouco sobre o chumbo. O chumbo ele é um metal pesado tóxico que se caracteriza pela grande capacidade de se acumular no nosso organismo. Ele pode ser encontrado em automóveis, elétrica, construção e até mesmo em pigmentos como batom e tintura capilar em uma concentração máxima de 0,6%. Se tratando da toxicocinética do chumbo, a sua absorção é principalmente pela via digestiva, salvo em casos de ambientes ocupacionais que pode ser também pela via inalatória. É importante também falar um pouco da meia-vida do chumbo no tecido ósseo, que é por volta de 27 anos. Já a excreção do chumbo, ele é majoritariamente pela urina e um pequeno percentual pelas fezes. A toxicodinâmica do chumbo, ele inibe enzimas essenciais na síntese do heno, como a LAT e a ferroquelatase, e provoca estresse oxidativo e principalmente resulta na mimetização do cálcio. Os sinais e sintomas dessa intoxicação incluem os déficits cognitivos no sistema nervoso, a pressão arterial, que aumenta no sistema cardiovascular e também causa anemia no sistema hematológico. E o diagnóstico é basicamente a medição dos níveis de chumbo no sangue e a radiografia no abdômen. E o tratamento, utiliza-se terapia quelante, o EDTA, apenas em casos graves, de intoxicação acima de 70 microgramas. Em casos de intoxicações em níveis baixos, pode ser a hidratação oral, juntamente com o afastamento do local de trabalho. Bom, agora eu vou falar sobre o ferro. O ferro é um mineral muito essencial para o nosso corpo. Ele participa de funções importantes como o transporte de oxigênio, a produção de hemoglobina e o fortalecimento do sistema imunológico. Porém, quando ele é ingerido em excesso, principalmente por suplementos e medicamentos, ele pode causar intoxicação e trazer sérios riscos à saúde. Ele é encontrado por meio de alimentos, suplementos e minerais. E no organismo, o ferro ele é absorvido no intestino e transportado pela transferrina até o fígado, onde ele é armazenado. Porém, diferente dos outros minerais, nosso corpo elimina muito pouco ferro e a excreção dele é pelo suor, pela urina e pelas fezes também. Por isso que o acúmulo dele é muito perigoso. Na intoxicação, o excesso do ferro ele gera radicais livres que danificam as células e sobrecarregam o fígado, prejudicando as mitocôndrias e afetam a coagulação também. Os sinais e sintomas, eles é dividido por cinco estágios. No primeiro estágio, as primeiras 6 horas surge vômito, diarreia intensa, dor abdominal e nos casos graves, taquicardia, pressão baixa e acidose. E esse período inicial é muito importante, porque se não houver sintomas, o risco de complicação é baixa. Mas se houver choque ou coma, o risco de mortalidade também é muito alto. E nos estágios seguintes podem surgir convulsões, falência hepática, hipoglicemia e nas semanas depois, problemas gastrointestinais. E o diagnóstico ele é feito basicamente por exames de sangue e radiografia também. E o tratamento ele basicamente inclui lavagem intestinal. E é muito importante lembrar que o carvão ativado ele não é eficaz no tratamento de intoxicação por ferro. E por outro lado, na deficiência, como na anemia ferrópriva, o tratamento ele é feito com suplementação, geralmente por sulfato ferroso, mas se o paciente ele não absorver ou não tolerar, ele pode ser feita por via intravenosa. E a suplementação deve ser mantida até repor os estoques do ferro e varia também de cada caso, garantindo os benefícios do ferro sem causar dano. Vamos falar agora sobre o arsênio e seus efeitos toxicológicos. O arsênio é um metalagem químico amplamente encontrado na natureza. O arsênio inorgânico é a forma mais tóxica para os seres humanos e ele é classificado como carcinógeno. Na natureza, ele é encontrado em atividade industrial, sendo a mineração a mais comum, e também pesticidas e herbicidas. Bom, a toxicocinética do arsênio é absorvida por via oral, respiratória e dérmica. A
Após a absorção, ele é distribuído no sangue e ele acumula principalmente nos órgãos do fígado e nos rins. E ele é principalmente excretado pela urina. E a toxicodinâmica dele, ele interfere na síntese de proteínas e no metabolismo celular do ser humano, inibindo enzimas importantes, aumentando o estresse oxidativo. Isso está relacionado ao desenvolvimento de doenças crônicas, como câncer e neuropatias. Sintomas do arsênio tem de duas formas, forma crônica e a forma aguda. A forma aguda pode causar dor abdominal, náusea e taquicardia. E a forma crônica pode aumentar o risco de câncer. Bom, o tratamento diagnóstico envolve análises de urina e sangue para verificar os níveis de arsênio no corpo. O tratamento depende da gravidade e pode incluir agentes quelantes e principalmente ser tirado da fonte de exposição. Vamos falar sobre o mercúrio e a toxicidade de efeitos no organismo. O que é o mercúrio? O mercúrio ele é um metal pesado e líquido que impactua na saúde humana. Definição do toxicante. O mercúrio é um metal, como já falei, ele é líquido e é um metal pesado. E também tem suas diversas formas químicas, como a iônica e a metálica e a orgânica. Tá, Mariane, onde eu encontro e suas aplicações? Bom, em baixas quantidades na natureza por conta das atividades industriais, também encontrado termômetros orais e retais e também encontrado nas lâmpadas fluorescentes. Toxicinética do mercúrio. Como eu já falei, ele tem suas várias formas químicas. Bom, que a metálica, a orgânica e a iônica. Cada um tem a sua forma diferente de ser absorvida. O mercúrio, ele é mais absorvido pela inalação, já o iônico, ele é pelo trato gastrointestinal e a orgânica afeta o sistema nervoso central e o feto. Eu vou falar sobre a toxicodinâmica do mercúrio. Ele se liga fortemente às células, se liga nas proteínas das células, principalmente em células que possuem enxofre, inativando as enzimas e inativando membranas importantes do nosso corpo. Ele afeta principalmente os rins e o sistema nervoso central. Os sintomas da intoxicação variam muito de como a pessoa foi intoxicada. Se for através do vapor do mercúrio, causa problemas pulmonares crônicos e agudos, causando tremores, problemas na memória e etc. Já com a ingestão do mercúrio, causa graves problemas gastrointestinais e falência nos rins. O diagnóstico é através de exames laboratoriais de sangue, urina e através do cabelo. E o tratamento, se for em casos graves, é tratamento quelante que usa DMSA, que é um medicamento. E em casos de problemas neurológicos, normalmente são permanentes. E para finalizar, a gente vai falar sobre o cádmio, que é um metal pesado altamente tóxico. Os principais compostos do cádmio é o óxido de cádmio e o fluoridato de cádmio, que é encontrado em indústrias na fabricação de plásticos, baterias e fertilizantes. A via de absorção dele é por inalação de alimentos contaminados, água contaminada e na inalação de partículas. Os efeitos agudos da intoxicação são irritação local, náuseas, vômitos, salivação, diarreia, cólicas, e os efeitos crônicos da intoxicação são doenças pulmonares obstrutivas, distúrbios renais crônicos, anemia. E a aplicação do cádmio, ele é utilizado em várias indústrias, por exemplo, de têxtil, fungicidas, ligas metálicas, baterias de níquel, entre outros. A via de eliminação do cádmio é lentamente e é feita pelas fezes. O tratamento inclui a remoção imediata da exposição e suporte respiratório, ou seja, ventilação e também o uso de esteroides.